Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, as mulheres partiram depressa do sepulcro. Estavam com medo, mas correram com grande alegria para dar a notícia aos discípulos. De repente, Jesus foi ao encontro delas e disse: Alegrai-vos. As mulheres aproximaram-se e prostraram-se diante de Jesus, abraçando seus pés. Então Jesus disse a elas: Não tenhais medo. Ide anunciar a meus irmãos que se dirijam para a Galileia. Lá eles me verão. Quando as mulheres partiram, alguns guardas do túmulo que foram à cidade e comunicaram aos sumos sacerdotes tudo o que havia acontecido. Os sumos sacerdotes reuniram-se com os anciãos, deram uma grande soma de dinheiro aos soldados, dizendo-lhes: Dizei que os discípulos dele foram durante a noite e roubaram o corpo enquanto vós dormíeis. Se o governador ficar sabendo disso, nós o convenceremos. Não vos preocupeis. Os soldados pegaram o dinheiro e agiram de acordo com as instruções recebidas. E assim, o boato espalhou-se entre os judeus até o dia de hoje. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, desejo para cada um de vocês feliz Páscoa. Jesus ressuscitou verdadeiramente, aleluia. Na sexta-feira, ele morreu. No sábado, nós aguardamos a realização da profecia que ele havia dito que ressuscitaria no terceiro dia. No sábado à noite, aguardamos a ressurreição dele com uma grande vigília, a vigília de todas as vigílias, a mãe de todas as vigílias, a vigília pascal. Na madrugada, Jesus ressuscitou. Ninguém sabe o momento, ninguém sabe a hora, só se sabe que ele ressuscitou. Quando as mulheres que foram ao túmulo já cedo para ungir o corpo do Senhor, porque na cabeça delas Jesus estava morto, elas se depararam com o anjo que disse: Por que procurais entre os mortos aqueles que está vivo? Ele ressuscitou verdadeiramente. Primeiro a dar a notícia da ressurreição de Jesus foi um anjo. O primeiro a dar notícia do nascimento de Jesus foi o anjo. Os anjos estão sempre percorrendo a vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas essa é uma verdade. Jesus ressuscitou verdadeiramente, aleluia, feliz Páscoa para você. Mas, meus irmãos, no Evangelho de hoje, que está em Mateus capítulo 28, do versículo 8 até o 15, nós nos deparamos com duas situações. A primeira, que as mulheres viram Jesus ressuscitado. A segunda é que os sumos sacerdotes reuniram com os anciãos e inventaram uma grande mentira que permaneceu entre os judeus, como diz no final do Evangelho de hoje, até os tempos. Até hoje ficou essa notícia de que Jesus havia sido levado pelos apóstolos. Ele não havia ressuscitado. Os apóstolos entraram, foram lá, removeram a pedra, levaram Jesus para dizer para todos que ele havia ressuscitado. Uma grande mentira. A grande verdade é que Jesus ressuscitou
verdadeiramente. Agora vejam, meus irmãos, os soldados estavam ali em frente ao sepulcro. Uma pedra grande havia sido colocada para fechar o sepulcro. O corpo de Jesus estava lá dentro, morto. Jesus estava lá dentro, morto. Os soldados do lado de fora, vigiando o túmulo foi lacrado justamente para que não houvesse nenhuma situação de dizer, para mostrar, na verdade, que o sepulcro estava selado e que ninguém tinha aberto. Agora veja o que aconteceu. Durante a madrugada, eu falo a madrugada, mas pode ser que tenha sido durante a noite, Jesus ressuscitou, passou por entre aquela pedra do sepulcro e foi embora. Foi isso que aconteceu, que coisa impressionante. Jesus passa, porque agora é o corpo do ressuscitado, ele passa. Os soldados estavam lá dormindo, eles não viram, e ainda que eles tivessem acordado, provavelmente eles não iriam ver, porque aí vai depender de como Jesus teria feito. Então Jesus passa. Agora lá dentro, o sepulcro está vazio, não tem ninguém lá dentro. De repente, um grande estrondo, a pedra é removida, o anjo remove. Os soldados viram. Eles ficaram até assustados com a situação. E aqui, como nós vimos no Evangelho, eles foram imediatamente ao encontro do sumo sacerdote e falou para ele o que tinha acontecido. Para eles, né? Os sumos sacerdotes, aqui nós estamos no versículo 12, reuniram-se com os anciãos e deram uma grande soma de dinheiro aos soldados, dizendo: dizei que os discípulos dele foram durante a noite e roubaram o corpo, enquanto vós dormis. E se o governador ficar sabendo disso, nós o convenceremos. Não vos preocupeis. Por causa do dinheiro, os soldados inventaram a mentira. Vocês estão vendo, meus irmãos, o que é que o dinheiro faz? Isso se chama corrupção. Não está muito diferente dos tempos que nós estamos vivendo hoje, não. Não é verdade? Na política, também pessoas aí no mundo, nos trabalhos. Quantas pessoas vendendo a sua alma para inventar uma mentira pelo dinheiro? Eu não sei como é que aqueles soldados, eles ficaram com a consciência deles, não. Porque eles viram a pedra sendo removida. Eles estavam dentro da situação. Eles foram e comunicaram aos sumos sacerdotes. Mas pelo dinheiro, que aqui está dizendo que foi uma grande soma, eles preferiram optar pela mentira do que proclamar a verdade do que tinha acontecido lá no sepulcro. Estão vendo o que é que o dinheiro faz? Quantas pessoas que por causa do dinheiro mentem, afirmam e reafirmam a mentira por causa do dinheiro. Eu repito mais uma vez, é só nós olharmos a situação do Brasil hoje, e aí que eu amplio
de todas as nações, as mentiras que as pessoas falam por causa das somas e grandes somas em dinheiro. E essa mentira, ela permaneceu até os tempos de hoje. Vieram os filósofos ateus para dizerem justamente que não houve ressurreição também. Os materialistas vieram também para dizer justamente isso, que não houve ressurreição, coisa nenhuma, que isso é conversa fiada dos católicos. E muita gente acreditando nas faculdades. Essa mentira também tem entrado nas faculdades por meio dos professores, diretores, coordenadores e os alunos católicos que entram, às vezes por não ter uma base religiosa muito forte, acabaram se levando por essa mentira de dizer que Jesus não ressuscitou, que isso é coisa da Igreja Católica, que não tem nada a ver, e passaram a crer na mentira do que crer na verdade. Mas graças a Deus, eu e você, nós cremos. Imagina, meus irmãos, se Jesus ele não ressuscitou, então realmente não tem sentido a Igreja Católica, não tem sentido o sacerdócio católico, não tem sentido os sacramentos, não tem sentido o casamento no religioso, não tem sentido o batismo, e assim por diante. Porque senão nós iríamos vivendo uma grande mentira. Mas nós cremos na ressurreição. Nós cremos porque foi revelado, está nas Sagradas Escrituras. Nós cremos porque os apóstolos viram com os seus próprios olhos. Hoje, no Evangelho, as primeiras pessoas que viram Jesus foi justamente as mulheres. Naquele tempo, as mulheres partiram depressa do sepulcro. Estavam com medo, mas correram com grande alegria para dar notícia aos discípulos que o anjo havia falado que Jesus havia ressuscitado. Vejam, até então elas não tinham visto Jesus, elas estavam indo para falar para os discípulos, né, para os apóstolos, o que o anjo havia falado para elas. De repente, Jesus foi ao encontro delas e disse: alegrai-vos! As mulheres aproximaram-se e prostraram-se diante de Jesus, abraçando seus pés. Meu Deus do céu, eu queria estar nesta hora. Eu queria estar. Imagine eu estando lá no momento em que Judas deu o beijo. Os soldados levaram Jesus. E eu vendo tudo isso. Depois, o momento em que Jesus foi julgado ali pelo Sinédrio, injustamente. Depois foi levado para Pilatos, que eles já tinham decidido matar Jesus. Mas eles não podiam matar, levaram para ser resolvido ali na corte civil. Pilatos representava ali a corte civil. E era eles, os romanos, que matavam. E eu lá vendo. Em seguida, imagina, vendo Jesus passando por todo aquele suplício, a flagelação. Depois da flagelação, Jesus passando pela humilhação de estar ali na frente com aquele manto nas costas, púrpura, a coroa de espinhos, uma cana na mão, e eles dizendo crucifica-o, crucifica-o, vendo Jesus carregando a cruz, depois ele crucificado, e depois ele lá em cima, de meio-dia até as 3 da tarde, e ele dando o suspiro.
vendo tudo isso, porque, na verdade, essas mulheres, elas passaram por esse momento, elas viram isso. E, de repente, meus irmãos, no domingo, eu me deparando com Jesus assim na minha frente, e não era um fantasma, era ele mesmo. A profecia se realizando. Meu Deus, eu explodi de alegria. Que foi isso que aconteceu com as mulheres. Aquele que foi crucificado, agora está diante deles. Aquele que estava morto, agora está diante deles. No caso delas, né? E para provar que não era um fantasma, que não era história de carochinha, as mulheres vão e seguram nos pés dele. Meu Deus do céu, eu queria estar lá naquela hora. Eu queria estar nessa hora. Mas eu nasci cá na frente, né? Cá na frente. Mas a igreja sempre ensinou. E eu creio, Jesus ressuscitou verdadeiramente. E uma vez que Jesus ressuscitou, então tem sentido o sacerdócio católico, tem sentido a Santa Missa, tem sentido os sacramentos, a confissão, o batismo, a unção dos enfermos, a crisma, a ordem, né? O sacerdócio. Tem sentido os mandamentos, a Sagrada Escritura. Vou repetir, tem sentido a Santa Missa. Tem sentido entender que um dia, quando eu fechar os meus olhos para esse mundo, a minha alma que é imortal irá ao encontro do Senhor na eternidade. Meu Deus do céu, que maravilha! É por isso, meus irmãos, que nós hoje celebramos, estamos na 8ª da Páscoa, celebrando com alegria, Jesus ressuscitou verdadeiramente. Aleluia! Se alegrem comigo, meus irmãos. A nossa vida tem um sentido. Nós não nascemos só para viver nesse mundo, não, e depois morrer, acabou. Existe um sentido maior. Depois da morte, nós iremos viver com Deus, com a Santíssima Trindade. Meu Deus do céu, vê Nossa Senhora, vê Jesus, vê o Pai, vê o Espírito Santo, os anjos, os arcanjos, as potestades, os querubins, os serafins, vê os santos que nos precederam, os apóstolos, viver com aqueles parentes nossos que estarão lá. Meu Deus do céu, vai ser uma alegria muito grande, meus irmãos. Isso é celebrar a Páscoa. Não é somente dizer, Jesus morreu e ressuscitou. Como se diz, que bom, que bonito. Não, é muito mais do que isso. Sim, Jesus ressuscitou para que nós possamos ressuscitar um dia também. Não vamos entrar na onda mentirosa dos materialistas, que dizem que a nossa vida só tem sentido agora, depois não vai ter nada. Os ateus, não vamos atrás desses filósofos ateus e até de teólogos ateus, porque os teólogos não deveriam ser ateus, né? Mas tem teólogos ateus, infelizmente. Padres que não acreditam mais nessas coisas, que reduziram a vida deles a esse mundo. Não, buscai as coisas do alto, como ontem dizia na carta de São Paulo aos Colossenses. Porque Jesus ressuscitou verdadeiramente, meu Deus do céu. Imagina, meu irmão, minha irmã, um dia nós nos encontrarmos no céu. Então vamos ser fiéis? Não vamos dar crédito à primeira mentira que veio, que foi essa dos sumos sacerdotes e anciãos, que deram uma quantia muito grande para os soldados, para eles espalharem que Jesus não havia ressuscitado coisa nenhuma, que foram os apóstolos que pegaram o corpo de Jesus e esconderam. E não vamos entrar na onda, não vamos dar crédito para aqueles que estão dizendo que não existe ressurreição.
Vamos fazer assim, ó, quando essas pessoas começarem a ficar dizendo que Jesus não ressuscitou, coisa nenhuma, que não existe o céu, que a nossa vida se reduz apenas a esse mundo, nós vamos fazer o seguinte: entra por um ouvido e sai pelo outro, entendeu? Entra por um ouvido, sai pelo outro. Porque nós cremos. Não teria sentido eu nascer, viver, morrer e acabou. Não teria sentido viver só um tempo aqui, né? Seria injusto. Uns vivem mais, outros vivem menos. Imagina, não seria injusto? Então todo mundo, já que a nossa vida ela termina aqui, então todo mundo deveria chegar a uma certa idade e acabou. Mas imagina, tem pessoas que morrem já no seio da mãe, outros no nascimento, outros na infância. Não seria injusto? Uns morrem na infância, depois outros morrem com 100 anos. Seria injusto e depois acabou? Não, não tem sentido. Agora, sabendo que existe uma ressurreição, que existe a ressurreição, e que nós iremos para o céu um dia e viveremos eternamente lá, então agora tem sentido. Quem morre no seio da mãe, quem morre no nascimento, na infância, na adolescência, na juventude, depois na idade avançada, na velhice, tem sentido morrer nesse espaço de tempo, porque se a vida nesse mundo ela não tem muito sentido, é passageira, é óbvio irmos para a eternidade. Feliz Páscoa para você. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe Maria Santíssima, e desça sobre você a graça da ressurreição. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.